Então, gente, boa noite. Vamos começar a nossa roda de conversa sobre arte e educação. E aí, primeiramente, a Kelly vai se apresentar, depois a Pri, em ordem alfabética, falar um pouco sobre você, aonde está atuando, né, como prof. E é isso. Olá, me chamo Kelly Vanessa, né? Estou como professora na rede privada há 2 anos, no Colégio Lato Senso e no Instituto de Educação Leão de Judá há 1 ano e como tutora da Uniaselv também há 1 ano. Então, assim, a experiência que eu tenho é no forno ainda, estou no aprendizado, estou toda aquela amor, a paixão, assim, sinto muito honrada de estar na sala de aula, né? Então, é isto. Obrigada, Kelly. Pri. Oi, boa noite. Eu sou Priscila Conserva, sou atriz, dramaturga, produtora, agora diretora também. E sou professora da rede pública desde 2016, né? Trabalho com educação desde 2011, mas estou na rede pública desde 2016 como professora de língua portuguesa. Eu tenho minha formação em letras e também em teatro, né? E é isto. Obrigada, Priscila. Então, vamos lá. Eu separei 3 perguntas, né? Diferentes, já que eu penso que a Priscila e a Kelly têm experiências diferentes, porque a Pri já é professora de português, mas aí o que ela pode trabalhar com teatro dentro de sala, e a Kelly que leciona teatro, né? Que fez licenciatura em teatro. Aí, Kelly, a primeira coisa que eu queria saber é de que forma você acha que a arte barra teatro, no caso, contribui para os alunos. O que você pensa? Porque se a gente fosse perguntar para um professor de matemática, a matemática está nisso e aquilo, e o teatro? O que ele contribui na vida de um aluno? Kelly, teu microfone está desligado. Ah, tá, liguei. Então, acho que a principal diferença na vida de um estudante, ter uma aula de teatro, é essa troca, né, que tem com o professor de teatro, a questão da roda, né? Quando a gente entra numa sala de aula, a gente já vê as cadeiras de uma forma tradicional. E para uma aula de teatro é necessário abrir o espaço. E aí eu sempre faço uma roda de conversa, sempre faço a roda para a gente se olhar, para a gente ter o espaço para fazer os movimentos. Eu acho que a importância do teatro é o estudante se ver como um indivíduo que está ali para participar de algo, para completar, para estar ali tendo essa troca entre o professor e o estudante, não só o professor como ai, Pri, me ajuda, aquela, né, essa palavra, mas não o professor, como é que a gente sempre fala? Detentor. Isso, o professor como sabedor, né? O professor sabe tudo, então ele sempre fica naquele patamar e aí os estudantes tudo sentado na cadeira de forma tradicional. E aí no teatro não, a gente abre a roda e o professor ele entra nessa roda junto com os alunos. Eu acho que o importante é o transformar dessa troca, né? Do estudante com o professor. E a gente já vai lembrar também de Paulo Freire, né? Que falava muito sobre isso, né? Que existe uma troca na educação, então eu acho que a arte ela tem transformado a minha vida, me transformou enquanto estudante, né, na graduação, e tem transformado a troca. Como eu citei, né, recordo de uma atividade fazendo, logo quando eu estava no meu TCC, assim, eu não esqueço, e as últimas semanas eu também vivenciei isso, que uma turma muito barulhenta, né? Uma turma bastante como que eu posso movimentada, vamos dizer assim, uma turma. E aí, quando eu peço para fechar os olhos, fazer o movimento, eles não conseguem, eles não contribuem ali para fechar os olhos, para fazer os movimentos. E aí, quando eu me coloco fechando os meus olhos, quando eu me coloco fazendo o que eu solicitei para fazer, em alguns minutos, quando eu abro os olhos, todo mundo está fazendo. Então, assim, isso me marcou muito na época do TCC, quando eu estava escrevendo TCC, estava no ensino informal, e hoje eu levo isso para a sala de aula. Eu vejo que quando eu faço algo, me coloco ali no mesmo patamar do aluno, que é fazendo aquele exercício, ele também faz. Então, eu acho que é importante
que eu vejo no teatro é essa, de ter esse mesmo alinhar entre estudante e professor. Ah, bacana. É porque trabalhar com teatro é trabalhar o corpo, né? A voz da criança, do aluno em si, e aí trabalhar com os sentimentos, né? Trabalhar com tudo do ser humano. Então, tudo está muito intrínseco no teatro. Então, teatro é o ser humano em si, porque você vai lidar com sentimento, com a cognição. Então, querendo ou não, é bem diferente como a gente trabalha o teatro, porque a gente vai se conhecer e ele também vai se conhecer. Será que esse aluno está preparado para isso? E aí é super mega diferente, ainda mais quando a gente fala da rede pública. E aí a Pri, que está na rede pública, que pode também falar um pouco mais de como que é essa experiência para ela. Mas a minha primeira pergunta para ti, Pri, é se tu já usa ou já usou alguma técnica do teatro para lecionar, né, a tua aula de português. Porque, assim, tu é professora de português antes de fazer a faculdade de teatro, certo? O que mudou, assim, quando tu foi para a sala de aula depois de fazer teatro? O que mudou? Uma metodologia que tu usa, que tu viu no teatro? Ou, sei lá, pode contar aí pra gente o que tu usa, se tu usa alguma coisa. Bom, quando eu estava me formando ainda em letras, na verdade, quando eu estava ainda na graduação em letras, eu comecei a fazer teatro, né? Como estudante de teatro. Lá em 2008, eu já fazia letras e comecei a fazer teatro. E eu acho que sempre que a gente tem contato com o teatro, a gente já muda a nossa visão de mundo, né? E a nossa visão sobre as outras pessoas também, né? Então, mesmo antes de eu começar a fazer a faculdade de teatro, eu fiz bacharelado, né? Eu já estava formada em letras, mas eu já tinha essa vivência do teatro, então acho que a gente já entra na sala de aula com outro olhar para os alunos, para as pessoas, né? E a forma de lidar também, apesar de língua portuguesa ser e parecer ainda algo muito engessado, com a quantidade de conteúdos que a gente tem, a quantidade de cobrança dos índices, né, de provas que avaliam o índice da educação, geralmente são provas de língua portuguesa e matemática, a maioria, né? Então, apesar disso, eu já entrei na docência com esse olhar, né, diferenciado, assim. Nossa, o tempo inteiro, né? A aula de leitura, até porque é uma das habilidades que a gente tem que desenvolver no aluno é essa leitura autônoma também de textos dramáticos, né? E jogos teatrais, de vez em quando aparece, assim, na minha aula, porque, apesar de ser língua portuguesa, eu sempre trabalho também com jogos que ajudam, né, o aluno a desenvolver o que a gente pretende desenvolver em sala de aula. Às vezes, se você chega lá e dá só uma aula explicando, escrevendo coisas, né, o aluno ele vira um mero copiador de conteúdos, né? Infelizmente, os alunos estão acostumados a isso, né? Quando a gente chega com um jogo teatral, com algo diferenciado, já muda completamente, assim, a relação que a gente tem com o aluno, né? Eu digo que eu sou uma professora bem séria, mas os meninos, assim, gostam de mim. Eu não sei por que vocês gostam de mim. Porque é diferente a aula. Mas é isso, eu acho que esse olhar, né? E depois que eu cursei teatro também, obviamente, muita coisa do que eu uso em sala de ensaio, eu também uso em sala de aula. Acho que o teatro também é bastante pedagógico para a gente, né? Enquanto artista. Legal, Priscila. É bacana. É que assim, eu não consigo imaginar, por exemplo, eu dando aula de português, claro. Quer dizer, até posso dar, mas como que eu usaria o teatro, alguma coisa? E aí você falou dos jogos teatrais, claro, dá para a gente adaptar algumas coisas, né? E usar ali na aprendizado de português mesmo, os jogos que a gente faz em sala de aula. Kelly, relata para mim alguma coisa assim que te marcou muito na sala, algo que tu lembre que te marcou muito na tua sala de aula. Pode ser um desabafo, já que a gente trabalha com emoção, já que a gente trabalha com a mente, com o coração, os alunos ficam às vezes à flor da pele e vão em lugares, né? Tu tem alguma, assim, tu lembra de alguma coisa que te marcou muito em sala? Tu contou um aqui, mas tu tem outra experiência lecionando teatro que te marcou muito? Eu acho que é exatamente levando mais para esse assunto, né? Como a Pri falou, a gente tem
essa sinergia, né, que o aluno sente com o professor de teatro, que é diferente dos outros professores. Então, assim, uma coisa que me marcou, assim, pós-pandemia, é chegar na minha sala e, assim, tentar começar a aula de teatro, e aí, do nada, uma aluna começa a chorar, começa a querer compartilhar algo da sua vida, da sua família, assim, isso me marcou muito na hora, assim, eu fiquei pensando como que eu poderia agir, né, naquele momento, né, ouvi-la ou encaminhar ela para outra pessoa. E então, assim, eu acho que quando o teatro, ele tem essa sensibilidade das pessoas se abrirem naquele momento ali de estar mais junto, né? Então, assim, lógico que eu, assim, devido saber de tudo que estava acontecendo, ouvi ela, né? E aí depois a gente fez uma roda, a gente estava em pé, e aí eu ia começar, né, o alongamento, e do nada a gente teve que sentar. Eu digo, não, então vamos sentar, vamos fazer uma roda, vamos conversar, né? E aí isso foi assim muito profundo para mim, assim, como que agir, né? Mas assim saber que se ela falou naquele momento, se ela chorou também naquele momento ali ao iniciar a aula, foi porque ela se sentiu confortável, ela se sentiu à vontade, né? Porque às vezes quando a gente está com algum problema, principalmente emocional, o nosso psicológico às vezes quer guardar, né? E quando a gente se abre em algum lugar, eu sempre penso isso, que se alguém se abriu ali é porque ela teve liberdade, né? E eu acho que a educação, a arte e a educação, ela é libertadora, que a arte ela liberta ali as nossas emoções, né? A gente fica mais disponível a compartilhar. Então, assim, eu acho que nesses últimos tempos que marcou para mim foi esse momento, né? Da aluna se abrir, da aluna... E ali não só ela, depois a gente começou a conversar com outros estudantes, e assim, depois a gente conseguiu desenvolver até um texto, né? Que eu falei para elas depois que quanto era importante a gente expressar também escrevendo, né, as nossas emoções, que a gente poderia fazer uma peça de teatro, né? A gente poderia fazer uma dramaturgia. Então, assim, isso me marcou muito, assim apesar de numa escola também que é uma escola muito fechada, mas os alunos eles têm se abrido muito ali nas aulas de teatro. Assim, crianças de 10, 8 anos têm escrito dramaturgias maravilhosas, assim, incríveis, coisas que estava fechado, né, que não tinha teatro até então, né, lá onde eu tô dando aula de teatro, nessa escola privada, ela não tinha teatro. Inclusive, eu encontro pessoas do meio artístico que já estudaram lá e falaram, quero dar aula de teatro lá, eu estudei lá, né, e não tinha teatro na minha época, que bom que agora tem. Então, assim, grandes artistas eu vejo, assim, nos meus alunos. Eles têm esse espaço que eles não tinham antes, né? Tipo assim, nossa, minha dor vai virar alguma coisa, ou essa professora está me ouvindo e ela quer transformar isso em uma cena, como assim? Essa atenção que, às vezes, em outras matérias ou em outros lugares, não, para aqueles professores não serve, não, aqui não serve. No teatro tudo serve, né? Tudo a gente transforma em arte, qualquer dor, qualquer riso. E aí, legal falar que a Kelly está na escola privada e a Priv é de uma escola pública, na diferença, né? De como também é o sistema dessas escolas, como que funciona, mesmo que a sua escola, Kelly, você falou que ela é bem tradicional, bem fechada, né? Tipo, de como funciona esses sistemas, assim, até a autonomia das crianças, como que é a autonomia dessas crianças dentro de sala. Enfim, para a Pri, eu tenho mais uma perguntinha, que é que você vê, né, na rede pública. Claro que se a gente for falar aqui disso, mas tenta pontuar alguma coisa que te estressa mais, assim, quais as fragilidades que tu vê dentro ali da escola onde você leciona ali mesmo. Como eu te falei, às vezes a gente tem bastante coisa para falar sobre o sistema em si, né? Porque até eu que não dou aula sei, porque já estudei em escola pública e também consigo pontuar. Mas tu, como prof que está lá dentro, quais as fragilidades que tu pode pontuar para a gente da tua escola específica? Bom, a gente vai passar a noite inteira aí falando. Mas, assim, tem, né? Tem muitas dificuldades, né? E eu acho que esse período da pandemia ela só acentuou algumas delas. Com relação à aprendizagem mesmo, né? A gente sabe que muitas crianças, muitos jovens não tinham como acompanhar as aulas, né, durante o ensino remoto.
E toda a dificuldade da periferia, de não ter internet, de não ter computador, de não ter celular, às vezes, né? A família não tinha celular, não tinha como acompanhar. E essas crianças voltaram para a sala de aula, assim, né? Com muita dificuldade, principalmente para mim, sou de língua portuguesa, né? Então, você pega alunos que passaram 1 ano, quase 2 anos em casa, e aí a rede não teve um cuidado de dar um suporte nesse sentido, sabe? A gente já tinha, por exemplo, índices de crianças não alfabetizadas no ensino fundamental 2, né, que eu trabalho com 6º ano. E isso só aumentou depois da pandemia, assim, as dificuldades só aumentaram com relação à aprendizagem, né, de ter esses alunos, por exemplo, não sabem nem ler e escrever no 6º, 7º ano. Com relação à estrutura também, às vezes a gente quer fazer um projeto, quer fazer algo diferenciado, mas a escola não tem estrutura para isso, né? Questão de estrutura, essa questão da aprendizagem durante a pandemia, que não se fez nada para dar um reforço para algum projeto, né, para que esses alunos consigam acompanhar o que pedem os currículos, né? Porque eles continuam. O que aconteceu? A gente voltou e eles continuam cobrando como se não tivesse acontecido uma pandemia nesses 2 anos, né? Então, a gente tem que cumprir um currículo muito extenso em pouco tempo. A gente tem esses índices para correr atrás, né? Metas, como se a escola fosse uma empresa. Eu acho que o maior defeito, né, hoje em dia, a maior dificuldade é os sistemas públicos verem a escola como uma empresa que tem que cumprir índices e metas, né? E, no fim das contas, não se preocupa com o principal, que é a aprendizagem, né? Acho que deixar isso por último é o maior problema da escola pública. Você se preocupa com tudo e, por último, fica realmente o ensino, né? Além de todo o resto, né? Eu trabalho em escola da periferia, onde a gente tem um índice de criminalidade muito grande, né? Jovens de 11, 12 anos já estão envolvidos ali com tráfico, né? Então, é muita coisa, assim, bastante coisa. Mas acho que eu destaco esses pontos aí. Entendi. Obrigada, Priscila. É bem complicado. Eu sou da periferia e estudei em colégio também perto da minha casa. E aí hoje eu fico pensando, nossa, como era a minha aula de história, de geografia. De geografia eu até fico tentando lembrar quem era meu professor, não consigo lembrar. Então, enquanto nós, professoras, somos importantes na vida do aluno, né? Porque às vezes o professor é visto ali como o menos importante e, na verdade, ele é o mais importante. Eu lembro quando eu estava fazendo meu estágio, eu acho que a gente que se formou na UEA, né, que a gente também traz muito a metodologia dos nossos professores. Eu tinha professor na UEA que ele escrevia um recadinho, uma professora, ela escrevia. E eu fiz isso lá no meu estágio. E um aluno chegou para mim e falou bem assim, nossa, você escreveu aqui, você leu e me deu feedback. Eu, sim, porque eu achava bacana que a professora também escrevia. Então, eles ficam totalmente, nossa, mas é óbvio, como a Kelly falou, eu estou bem novinha no sistema, estou aqui com todo o amor e paixão. Tem uma hora que você cansa, é óbvio, né? De que forma que a gente pode pegar esse cansaço, às vezes, e falar, não, nossa, tem alguém dependendo de mim. Que realmente é isso, tem crianças, adolescentes dependendo de você para aprender sobre arte, que é uma área do conhecimento, que tem a sua história, que tem suas questões, e a arte precisa da gente, no caso, lá na sala, para ensinar essas crianças, ensinar, conversar, trocar, enfim. E quando a gente fala de arte, a gente fala de cultura, então é muita coisa, né? Próxima pergunta seria você, Kelly. Minha última pergunta, mas fica livre para falar mais alguma coisa se tu achar. Fica à vontade, tá? Minha última pergunta para ti, Kelly. Aí tu pode falar desse ensino privado também, para a gente ver se a gente diferencia alguma coisa ali da PRI. Qual é a diferença? Porque, por exemplo, lá onde eu dou aula é óbvio que é muito diferente, porque o ensino não formal, os alunos, eles entram ali na nossa escola, eles ficam, meu Deus, aqui eu posso fazer o que eu quiser, eles ficam transtornados.
E aí, depois que vem um pouquinho de responsabilidade, ele, opa, tem responsabilidade, também tem responsabilidade aqui. Porque eles entram lá, eles pensam que não tem uma tarefinha, que é tudo muito livre, não é assim. E aí é legal também falar também dessa tua vivência na escola privada, né, para ver o que a gente pode diferenciar ali com a Pri. E a minha pergunta é, quais são as tuas maiores dificuldades enquanto professora de arte/teatro? Eu acho que agora, assim, hoje, posso dizer hoje, melhorou bastante, né? Estou 2 anos lá, então, assim, melhorou bastante em relação a gente... É exatamente isso que tu falou. Ah, professora de teatro, e assim, eu dou aula para o integral, né? É extracurricular. E aí eles têm teatro, eles têm dança, música, e aí eles podem escolher ali qual é a disciplina que eles vão, ou então a maioria eles podem fazer o que eles quiserem, né? Podem fazer teatro, podem fazer música e dança. Então, assim, no primeiro momento, eles pensavam muito sobre isso, né? Ah, não é uma disciplina que vai me reprovar, ou então, no início, né, tinha muito isso. Teve, assim, uma vez que eu passei por uma situação que uma aluna foi para minha aula e disse assim, professora, eu vim para cá, mas eu vou estudar, tá? Porque eu vou ter prova, então eu tenho que estudar. E aí ela foi estudar na aula de teatro, porque teatro... Aí ela levou o livro dela, os cadernos dela, professora, eu vou estudar. Eu digo, sério? Aí eu olhei assim, eu digo, sério? Eu digo, por que tu não vai para outro lugar? Para a biblioteca, então, para outro lugar, não vai ter como tu estudar aqui. Ela, não, mas eu falei com a pedagoga, com a coordenadora, ela deixou. Eu digo, ela deixou? Aí ela disse, sim. Aí eu só no meu subtexto, né? Como assim na minha aula deixou eu estudar outra disciplina? Aí eu pensei, né? Uma vez na semana ainda vem estudar aqui, quer dizer que não é. E aquela situação assim me deixou muito aflita, né? No primeiro momento. E era muito distante a coordenação para mim ir. Eu tenho pouco tempo, né? A gente tem 50 minutos, né, para dar aula ali uma vez na semana o teatro. Então assim eu fiquei e aquilo ali me deixou muito triste, até que uma outra professora viu a situação e foi na coordenação falar. Porque eu acho que ela viu a minha cara, né, de é mesmo falando com a aluna. E aí a coordenadora chegou na minha aula, né? E aí pediu licença e perguntou o que estava acontecendo. E eu falei que a aluna tinha ido estudar lá, porque a aula de teatro não era estudo, né? Ela tinha que estudar para a prova dela, que seria no outro dia. E aí a professora brigou com ela e falou, disse, não, eu não falei isso. Eu disse, mas ela falou que a senhora permitiu. Ela, não. Então, assim, qual era a visão dela? A visão dela é que ela poderia ir para ali estudar, porque ela tinha algo mais importante para fazer, que era estudar a prova dela, não fazer aula de teatro, né? E aí eu fiquei muito triste, assim, mas aí foi mudando, né? Eles foram vendo que não, que aquele momento... E aí eu comecei a levar... Eu acho que na pandemia também eu tinha um momento na minha aula que eu fazia o vídeo, uma prática, e aí eu passava uma tarefa, né? Eu passava um conteúdo. Então eu comecei a levar o conteúdo mesmo do teatro, a história do teatro, e aí levar que tem um estudo. E junto com a coordenação, conversando também, falando dessas dificuldades que eu tinha, eles também me ajudaram muito, né? A dialogar com os alunos sobre isso, que ela assim começou a falar que queria assim que os alunos soubessem que é, por que um jogo teatral, né? O que é um jogo teatral? O que é improvisar? A improvisação tem uma história, né? Tem um contexto histórico essa questão da improvisação e faz parte da história do teatro. Então eu comecei a levar os elementos visuais, que toda aquela construção ali, mas tem um teórico por trás. Então acho que quando eu comecei a levar a parte teórica, eles começaram a abrir os olhos e dizer assim, não, porque assim, querendo ou não, na escola que eu dou aula, eles têm muito, tipo, aluno de 8 anos, ele tem uma concepção ali de aluno de 12, 13 anos, entendeu? Que ele já está ali sabendo vários conteúdos, que é diferente de um aluno da escola pública, né? Como a Pri falou, a dificuldade de o aluno estar no 6º ano não é alfabetizado, né? É diferente de uma escola particular. Ainda mais dessa que eu dou aula. Os alunos já têm, assim, um vasto conhecimento, né? Para te ter uma ideia, muitos deles já foram na Broadway, mas nunca foram no Teatro Amazonas, né? Eles não conhecem teatro, mas eles conhecem que lá na Broadway é o melhor teatro do mundo. Então, tem profissionais que vivem da arte, da sua arte, fora do Brasil. Então, assim, eles têm muito conhecimento. E quando a gente começa a mostrar para eles, que aí eu comecei a falar, né, que eu era formada na Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, estudei 4 anos para estar ali com eles. Aí mudou, essa dificuldade amenizou. Mas eu acho que talvez ainda não 100%, mas posso dizer que uns 60%
né? Mudou, mas eu acho que a maior dificuldade é eles valorizarem o teatro como área de conhecimento. É isso, falei tanto para resumir nessa palavra. A valorização de que o teatro é uma área de conhecimento. É engraçado, eu me meter aqui na resposta da Kelly. Aí o engraçado é a Kelly falando, né, que eles conhecem a Broadway. Tipo, já os meus alunos às vezes nunca viram, não têm experiência nenhuma, eles não fazem ideia do que é o teatro, né? Tanto que sempre que tem algum projeto assim para levar, para conhecer o espaço mesmo, né, do teatro, ou ano passado a gente conseguiu uma ação de levar uns ingressos para eles irem assistir um espetáculo lá no Teatro Amazonas, né? Ou quando a gente leva, o Diário das Marias foi apresentar lá na escola, né? Então foi um grande evento para eles, assim, porque eles não têm acesso a espetáculos, eles nunca assistiram uma peça de teatro, né? Então é algo muito distante, assim, para alguns alunos. Kelly, que importância você tem nessa escola, né? Você sendo uma artista daqui, da nossa terra, e é tão engraçado porque os meus alunos também, eles já viajaram para vários lugares, enfim, a gente conversa muito, eles são muito inteligentes em questão de conteúdo, então, eu sei sobre isso, não. Inglês, então, eles já chegam falando lá, e eu finjo que eu sei, né, mas rapaz... Eu dou aula numa escola bilíngue, né? Já tem que já tem que estar tudo... Mas falando sobre essa... nunca foi no teatro, não conhece nem os atores e atrizes daqui. Então, que importância você tem nessa escola, né? Porque a maioria desses alunos, eles nasceram aqui, mas eles vivem uma bolha que é a da burguesia, né? Que não tem... Enfim, de como eles podem valorizar, né, os nossos artistas e o nosso teatro. E aí que a Pri falou é pura verdade, porque eu, quando eu era mais nova, também não tinha acesso, né? E ao teatro, porque a minha família não tem essa cultura, né? E como a gente construir essa cultura e como a gente desconstruir, por exemplo, nos teus alunos, Kelly, essa valorização em outros lugares, nos outros lugares, até dos pais. Não, pai, tem a atriz Kelly Vanessa, a Priscila Conserva, dramaturga de Manaus, nananã. Mas, Pri, eu fiquei curiosa. Tu já deve ter falado com teus alunos que tu é atriz, eles já te viram naquele Dia nas Marias. Como que repercutiu isso quando tu falou, não, eu sou atriz, sou diretora? Eles te perguntaram? Teve algum momento assim de eles te perguntarem ainda? E como repercutiu também com teus colegas de trabalho? Porque eu sei que nossos colegas de trabalho, professores de outras áreas, às vezes eles não compreendem. Pelo menos quando eu fiz estágio, um professor olhou na minha cara e falou, isso funciona? Porque eu falei para ele que eu estava me formando em licenciatura em teatro. Ele falou, isso funciona? Eu olhei assim para a cara dele, como assim? Tipo, ele perguntou assim, se funciona, o que que funciona? Enfim, mas quem responde é você, Pri, minha experiência, depois eu falo. É engraçado, porque aí, né, no caso, eles têm acesso a outros meios, né, novela, as séries, né, então, para eles, atores são aqueles da novela e das séries, né, e dos filmes. Então, quando você fala assim, é meio estranho, né? Professora, a senhora é atriz. Depois, né, das Marias, assim, a senhora é atriz? Sou. A senhora já fez algum filme? Eu falei, não. Nunca fiz nenhum filme, não. Eu sou atriz de teatro. Aí, vou seguir a senhora no Instagram, né? Mas é isso, porque é o meio que eles têm, né, de acesso aos filmes e nas séries. E os meus colegas, como eu já estou há 3 anos nessa escola, né, meio que hoje em dia já se acostumaram, né? De tanto eu falar, a gente também tem que ser pedagógico com os nossos colegas, né? De tanto falar, assim, né, sobre como como é que a gente vive como artista. Eu acho que eles já estão um pouco mais acostumados, assim, mas é sempre aquele choque quando você diz que é atriz, né? Mas, nossa, como assim atriz? E a confusão, né? Que assim, como assim, tu só trabalha... Eu sou a única professora que eu conheço dos meus colegas que só trabalha 20 horas, não dobra carga, não tem outra carga... Eu que eu trabalho na CEMED, né? Não tem outra carga na SEDUC, porque eu falo que minha outra metade do dia eu sou artista e eu trabalho para isso, né? Para tentar sobreviver enquanto artista. Mas é muito estranho para os colegas falarem assim, por que tu não dobra carga? Por que tu não quer, né? Porque se eu fosse, né, dobrar a carga, eu ia fazer só isso, né? Eu não ia conseguir fazer os meus outros projetos e tentar, né,
Mas acho que hoje em dia meus colegas já estão mais acostumados, porque é um trabalho, assim, de estar conversando todo dia, explicando como é que é, né? Uhum. Bom, a gente tem uns minutos para encerrar, mas eu queria dizer que é engraçado. Um dia desse eu ouvi da minha amiga, uma amiga minha, bem amiga mesmo, que ela não é da área, falou bem assim, Samantha, mas em Manaus a gente não vê divulgação. Eu digo, não acredito que você está falando isso, porque eu vivo divulgando as coisas no meu Instagram. Então, às vezes, as pessoas elas têm acesso já, mas elas não querem ir e ficam com essa conversinha. Por exemplo, você, Priscila, com certeza deve convidar esses professores, mas às vezes eles não estão dispostos. E aí vem essa conversa de que não tem, mas na verdade eles não querem assistir, eles não querem ir ao teatro. Mas, gente, como a gente já está encerrando, eu queria muito agradecer em nome da Trilhares, Kelly, Vanessa, Priscila Conserva, de ter conversado aqui um pouquinho com a gente, tá bom? Que importância vocês têm, né, na sala de aula, na escola onde vocês estão lecionando, com certeza eu só de vocês falarem um pouquinho já imaginei a importância que vocês têm, que a gente tem para levar mais o teatro, já que estudamos sobre isso, somos capacitados metodologicamente para falar sobre arte, né? A Pri com dela, mas ali inclui o teatro também, e é isso, é artista, né? Então tem o seu ofício também de divulgar, de falar, e eu queria muito agradecer, tá bom? Vocês por ter compartilhado. E é isso, gente, muito obrigada. Um abraço, um cheiro. A Trilhares agradece.